Bom dia, assim diz o Senhor para nós. Atos, capítulo 15, versículo 28 e 29. Na verdade, pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não vos impor mais encargo algum, senão estas coisas necessárias, que vos abstenhais das coisas sacrificadas aos ídolos, e do sangue, da carne sufocada e da fornicação, das quais coisas bem fazeis, se vos guardardes, bem vos vá. Como está escrito em Atos, capítulo 15, versículo 28 e 29. Porque, na verdade, pareceu bem ao Espírito Santo de Deus e aos apóstolos não impor a nós gentios, irmãos na fé em Cristo Jesus, mas algum dever ou obrigação de ser praticado, senão estas coisas: que nos abstenhamos das coisas sacrificadas aos ídolos, do sangue, da carne sufocada e da fornicação, das quais coisas bem fazemos se nos guardarmos, e bem nós iremos. Como está escrito em Atos, capítulo 15, versículo 28 e 29. Efésios, capítulo 6, versículo 11. Porque somente o Espírito Santo de Deus pode nos revestir de toda a armadura de Deus, para que possamos estar firmes contra as astutas ciladas do diabo, de misturar preceitos e ordenanças do Velho Testamento para nos desviar do Evangelho da graça de Deus, como está escrito em Efésios capítulo 6, versículo 11. Atos capítulo 15, versículo 5. Porque alguns, porém, da seita dos fariseus, que tinham crido no Senhor Jesus, se levantaram dizendo que era necessário circuncidar os irmãos gentios na fé em Cristo Jesus e mandar-lhes que guardassem a lei de Moisés, ou seja, que praticassem as ordenanças do Velho Testamento, como está escrito em Atos capítulo 15, versículo 5. E por que congregaram-se, pois, os apóstolos e os anciões para considerar esse assunto, de obrigar os irmãos gentios na fé em Cristo Jesus a praticar ordenanças e pactos do Velho Testamento, como está escrito em Atos capítulo 15, versículo 6. Atos capítulo 15, versículo 24. Porque ouvimos que alguns que saíram de dentre nós perturbaram gentios, os irmãos na fé em Cristo Jesus, com palavras, e transtornaram as vossas almas, dizendo que deveis circuncidar-vos e guardar a lei, o Velho Testamento, não lhes tendo nós, os apóstolos escolhidos pela pessoa de Cristo Jesus, dado mandamento para fazerem isto, como está escrito em Atos capítulo 15, versículo 24. Porque, havendo grande contenda, levantou-se Pedro e disse-lhes: Homens, irmãos, bem sabeis que já há muito tempo Deus me elegeu dentre nós apóstolos para que os gentios ouvissem da minha boca a palavra do Evangelho e crescem. Como está escrito em Atos capítulo 15, versículo 7. Atos capítulo 15, versículo 8. Porque Deus, que conhece os corações, Ele deu aos gentios, os irmãos da fé em Cristo Jesus, testemunho, dando-lhes o Espírito Santo, assim como também aos apóstolos escolhidos em pessoa por Cristo Jesus, como está escrito em Atos capítulo 15, versículo 8. Atos capítulo 15, versículo 9. Porque foi Deus, gente, que não fez diferença alguma entre os gentios, os irmãos na fé em Cristo Jesus, e os apóstolos nascidos da nação de Israel, purificando seus corações pela fé em Cristo Jesus e não pelo Velho Testamento e suas ordenanças, como está escrito em Atos capítulo 15, versículo 9. Agora, pois, por que tentais a Deus, pondo sobre a cerviz dos discípulos, os gentios dos irmãos na fé em Cristo Jesus, um jugo que nem nossos pais judeus e nem nós, os apóstolos, podemos suportar, de cumprir toda a lei e o Velho Testamento,
como está escrito em Atos capítulo 15, versículo 10. Gálatas capítulo 1, versículo 8. Porque ainda que nós mesmos, os apóstolos escolhidos em pessoa pelo Senhor Jesus, ou um anjo do céu, vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, o evangelho da graça de Deus, seja anátema, seja maldito, como está escrito em Gálatas capítulo 1, versículo 8. Exatamente como fizeram então alguns que tinham descido da Judéia. Ensinavam assim os irmãos: se não vos circuncidardes conforme o uso de Moisés no Velho Testamento, não podeis salvar-vos. Ou seja, eles foram movidos pelo único que recebe o nome de tentador, o diabo, como está escrito em Atos capítulo 15, versículo 1. Gente, não é verdade que o Espírito Santo de Deus se manifestou aos apóstolos para que a nós, os gentios, os irmãos na fé em Cristo Jesus, para que não fosse cobrada a prática de nenhuma ordenança e lei do Velho Testamento, como está escrito em Atos capítulo 15, versículo 28? 1 Pedro capítulo 1, versículo 5. Sim, gente, porque é mediante a fé em Cristo Jesus que estamos guardados na virtude de Deus Espírito Santo para a salvação, já prestes para se revelar no último tempo. Atos capítulo 15, versículo 11. Porque nós, os apóstolos, cremos que seremos salvos pela graça do Senhor Jesus, como eles também, os gentios, os irmãos na fé em Cristo Jesus, como está escrito em Atos capítulo 15, versículo 11. Mas sabe por que existe um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens? Jesus Cristo, o homem, como está escrito em 1 Timóteo capítulo 2, versículo 5. Porque Deus faz todas as coisas para que o nome dele não seja profanado, para que a glória dele, a glória de Deus, não seja dada aos homens e às suas religiões. Isaías 48, versículo 11. Por amor de mim, Deus, por amor de mim o farei, porque como seria profanado o meu nome? A minha glória não darei a outrem, como está escrito em Isaías 48, versículo 11. Porque Moisés, gente, desde os tempos antigos, tem em cada cidade quem o pregue através do Velho Testamento, e cada sábado é lido nas sinagogas, nos templos feitos pelas mãos dos homens, como está escrito em Atos capítulo 15, versículo 21. Jesus te ama. Na verdade, pareceu bem ao Espírito Santo de Deus e aos apóstolos não nos impor mais encargo algum do Velho Testamento e suas ordenanças, senão essas coisas necessárias, que nos abstenhamos das contaminações dos ídolos, da fornicação, do que é sufocado e do sangue, como está escrito em Atos capítulo 15, versículo 20 e 28. Gálatas capítulo 1, versículo 8. Porque ainda que nós mesmos, os apóstolos escolhidos em pessoa pelo Senhor Jesus, ou um anjo do céu, vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, o evangelho da graça de Deus, seja anátema, seja maldito, como está escrito em Gálatas capítulo 1, versículo 8. Amém? Dani e Miguel.